Bom dia a todos e todas. Eu sou Anderson Guimarães, diretor financeiro da Enerprev. Bom, estamos aqui mais uma vez porque chegamos naquele período do ano em que os participantes que são elegíveis podem fazer alteração do perfil de investimentos que estão, né? Então, não necessariamente precisam fazer, mas podem fazer. Esse período se iniciou no dia 1º, vai até o dia 17, e eu vou dar uma passadinha então na nossa agenda do dia. A gente vai começar falando de cenário econômico, depois eu vou dar uma passada nas características de cada plano, de cada perfil. Depois a gente sempre gosta de enaltecer aqui alguns pontos de reflexão que são sempre importantes de se levar em conta para a tomada de decisão, o período da campanha, e depois a gente vai entrar aqui numa parte um pouco mais visual para vocês, que seria o passo a passo de como vocês procedem com essa alteração nas nossas ferramentas, tá bom? E por último, e por fim, nós vamos entrar no período de tirar dúvidas. Então, se vocês quiserem, a qualquer momento, inclusive agora, vocês já podem entrar aí no perguntas e respostas ali e fazer a sua pergunta, que no final da live a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Então, a gente sempre traz um parceiro da Enerprev para falar de cenário econômico. O nosso parceiro é o Cristiano, da Bradesco Asset. Eu vou passar a palavra para ele e depois eu volto para a gente falar o resto da agenda. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Prazer estar com vocês mais uma vez nessa live. Já não é a minha primeira vez, eu não sou debutante aqui, então já me sinto em casa. O momento eu achei muito feliz a sua colocação, né? Sobre podem fazer, mas não precisam fazer. Porque algumas pessoas é uma tendência do ser humano achar que é sempre um motivo de mudar, ou sempre tentar mudar, tentar operar o cenário, né? Enquanto que os perfis eles são desenhados para atender as pessoas por um longo tempo, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas achei bem importante essa colocação aí, porque que a gente percebe que muitos participantes acabam tomando decisão olhando o retorno dos últimos 12 meses ou do ano, né? Um período recente. E que a nossa experiência diz que não costuma ser uma boa indicação para se tomar decisão. E esse é um outro ponto interessante que eu vou abordar, que se você olhar o retorno dos principais índices, né, até outubro, pelo menos, já novembro já deu uma mudada, a melhor estratégia é o CDI. Enquanto que nossa visão é que para daqui para frente, talvez a pior estratégia seja o CDI. Então, se você tomar a decisão num perfil que tenha mais CDI na carteira, não bate com o nosso cenário, assim, não faz sentido, né? Só que, por outro lado, tem toda a questão de capacidade de tolerância a risco, que essa não muda. Essa é uma questão estrutural, cada um tem a sua, e isso independe do cenário, né? Isso é uma questão das pessoas, né? Muito pessoal. Então a gente vai também abordar isso. Então vamos lá. Eu começo aqui com uma introdução, né, sobre a importância do planejamento financeiro. Então essa live aqui, ela está dentro de um processo do plano de previdência, que tem vários perfis de investimento, mas se a gente for pensar bem, isso aqui está dentro de uma questão de planejamento financeiro, né? É muito importante o planejamento financeiro, né? E engloba não só a decisão do perfil de investimento, mas também todo o planejamento da pessoa, né? Por exemplo, considerar que o plano de previdência é uma das parcelas do patrimônio de toda pessoa. Você tem outra parcela que são os recursos que não estão no plano de previdência, mas estão investidos. Você tem a reserva de emergência, você tem o seu carro, a sua casa, mesmo que não esteja quitada, é um bem, né? Então, o planejamento financeiro é muito importante. Por que que é importante? Porque com um bom planejamento financeiro, você tende a ter mais qualidade de vida, né?
você melhora a qualidade do seu consumo, uma vez que você aprende, né, o valor do dinheiro, né, e você consegue com isso planejar o seu futuro, né, você tem a capacidade de poder investir nos seus sonhos, né, e assim garantir uma reserva financeira fazendo o seu dinheiro render, né. Então, essa etapa aqui é mais uma parte do processo e eu entendo que até é um benefício adicional, né, além do plano de previdência, da escolha do perfil, entender o cenário, estar por dentro disso, isso é mais um atrativo, do plano de previdência, tá. E eu vejo algumas lives, eu já ouvi a seguinte afirmação: "Ah, mas, o passado eu já sei, eu quero saber do futuro". Eu já ouvi essa afirmação, né. Bom, do futuro, existe uma incerteza razoável, né, a gente tenta aqui prever e projetar, e a melhor forma de se analisar o futuro, de se projetar o futuro é entender o passado, tá, então, ou o presente, né, então aqui a gente vai tentar explorar isso, tá. Outro ponto importante, né, do porquê que é importante o planejamento financeiro, está relacionado à expectativa de vida, né. Então, cerca de 50% dos bebês nascidos em 2007 nesses países têm expectativa de viver mais do que 100 anos. Então, assim, a gente tem alguns exemplos de pessoas que vivem mais do que 100 anos na nossa população, né. Mas esses são exemplos, pontuais, né, é um caso, é um cidadão numa cidade, eh, né. Agora a gente está falando de uma alta quantidade de pessoas podendo viver mais do que 100 anos. Isso traz um desafio enorme para a humanidade, né, em termos de infraestrutura hospitalar e tudo mais, mas para cada pessoa também traz um desafio, que é o desafio de ter reserva e condição financeira, para essa idade. E aí você vê aqui no Brasil, né, a expectativa, a evolução da expectativa de vida, né, como cresceu. Então a gente acabou de fazer uma reforma na previdência, já começou-se a se falar da necessidade de uma nova reforma da previdência aqui no Brasil, da previdência social. Então a importância do plano de previdência complementar e da reserva, financeira, do planejamento financeiro, é cada vez maior nesse contexto. Talvez o grande desafio da humanidade não é a inflação, ou foi a pandemia, ou a guerra comercial Estados Unidos-China. Talvez o grande desafio da humanidade é a longevidade. Como a gente vai se ajustar a isso? E tem um ponto que é importante ressaltar, é que hoje a gente tem um cenário baseado numa série de avanços que existem até agora na medicina. Só que a medicina não vai parar de avançar. Ela vai seguir avançando. Então, as condições podem mudar ao longo do tempo. E a expectativa de vida também, né. Aqui, né, justamente a gente tenta aqui, simbolizar, né, quais são os processos, né, do desculpe, da jornada de perfil de investimento. Então, para se definir um perfil pela primeira vez, você deve avaliar o cenário, o momento da sua vida, a sua experiência com o mercado financeiro, a familiaridade que você tem. E essa live aqui é mais uma forma também de aumentar essa familiaridade e experiência de vocês com o mercado financeiro. O risco, isso é muito peculiar. Cada pessoa tem uma capacidade aqui tem uma experiência com risco, né. Os objetivos, né, como a gente está falando de um plano de previdência, os objetivos são de mais médio prazo, então isso é uma coisa interessante também. Às vezes a pessoa toma a decisão, do que fazer com a previdência, como se aquilo fosse tudo, e não é. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho na previdência um perfil de mais longo prazo, e eu tomo mais risco do que no restante dos recursos. Que a minha previdência eu tô olhando 20, 30, 40 anos. Então eu tendo a ser mais agressivo na previdência e mais conservador nos recursos que eu tenho fora da previdência, tá. E é sempre importante revisar as expectativas, né, então, como essas lives são feitas, periodicamente, isso é saudável para vocês acompanharem, né.
E aí, falando de cenário, que tem um resumão do cenário, mas basicamente a gente está vivendo uma situação já avançada, né, no combate à inflação. Esse parece ser um assunto para nós meio que batido, porque o Brasil tem alta experiência em lidar com a inflação, mas nos países desenvolvidos é um assunto muito complicado, porque os americanos, por exemplo, não têm a mesma tecnologia que nós temos para lidar com a inflação. Um trabalhador americano, ele não tem dissídio, por exemplo. Então, para ele receber um aumento do salário, e ele está vivendo com um problema que a sua renda está sendo consumida pela inflação, né? Ou seja, sobra menos recurso no final do mês, dado que aumentou o gasto com comida, habitação, bens duráveis e tudo mais, que para ele receber aumento, ou ele é promovido, ou a empresa toma uma decisão de aumentar o salário dos funcionários por uma questão econômica, ou ele muda de empresa. Tá? Fora isso, não existe outra forma de se aumentar o salário. Não é como aqui no Brasil, que a gente tem uma ferramenta de todo ano, perante um acordo entre o sindicato e a empresa, estabelece-se um dissídio e é aplicado a todos os funcionários. Né? Então, isso eleva o desafio de lidar com a inflação. E para eles lá, a inflação é 2% ao ano. Né? E a gente viveu um pico de inflação enorme, né? Olha só o que aconteceu. Aqui esse gráfico mostra o histórico da inflação americana. É a maior inflação dos últimos 40 anos. Tá? Por que isso aconteceu? Durante a pandemia, tomou-se a decisão de estimular as economias num ritmo, num volume 3 vezes superior ao da crise de 2008. Durante a crise de 2008, isso não foi, esse estímulo não foi inflacionário, foi um sucesso. Então vamos fazer 3 vezes mais. O resultado, isso gerou um acúmulo de riqueza, e um excesso, né, na verdade, de riqueza. As pessoas consumiram bens duráveis, mais do que precisavam, e as empresas não tinham condição de atender essa demanda. Bens duráveis são aqueles bens que você adquire e eles duram por 2, 3, 5, 10 anos. Geladeira, eletrodomésticos, carros e tudo mais. E isso gerou um aumento dos preços e gerou uma inflação recorde. Tá? É muito fácil agora olhar para o passado e fazer essa crítica, mas estou aqui fazendo uma reflexão. Né? E para conter a inflação, a única saída, ou a saída mais tradicional, é aumento de taxa de juros. Então, os juros têm sido elevados de 2021 para cá, justamente para conter essa inflação. E quando você aumenta a taxa de juros, isso normalmente não é bom para a economia. Isso tende a desacelerar a economia, podendo levar até uma recessão, que não é desejável, mas faz parte do processo. Um outro fator importante é destacar aqui a diferença entre países emergentes e países desenvolvidos. Então, os países emergentes se destacaram nesse processo. Eles detectaram esse aumento da inflação antes do que os desenvolvidos, que achavam que era temporário, e aumentaram a taxa de juros antes dos desenvolvidos, a ponto de já terem começado a cortar a taxa de juros. Tá? É o caso do Chile, é o caso do Brasil. Então, é uma novidade isso, os países emergentes estarem na frente dos desenvolvidos. E o que a gente está vivendo agora, nesse ano de 2023, é que em agosto os países emergentes começaram a cortar juros e a gente teve um repique de inflação nos Estados Unidos. Tá? Então, se a gente der um zoom nesse gráfico, vê a inflação vinha caindo, né, que é Estados Unidos, tá? É a inflação americana, inflação ao consumidor. A inflação vinha caindo, né, do pico até junho e de repente teve um repique aqui, julho, agosto, setembro. Esse repique
foi causado por uma atividade econômica surpreendentemente positiva, um PIB crescendo a um ritmo de mais de 5% ao ano, nesse terceiro trimestre, e isso surpreendeu a todos, tá? E levou a um ajuste de rota na trajetória. Tá? Então, a taxa básica americana se manteve estável, né? O Fed parou de aumentar a taxa de juros, o Banco Central dos Estados Unidos parou de aumentar juros já há algum tempo. Porém, a taxa de juros pré-fixada, né? Essa sim subiu e bateu um novo recorde. Tá? E a taxa de juros pré-fixada americana, vou dar um exemplo aqui que é o título de 10 anos, o título é considerado a principal referência do mundo de investimentos. É como se fosse equivalente à lei da gravidade. Assim. E quando essa taxa, esse título, né, americano, título público americano, a taxa dele sobe, isso impacta o preço de tudo no mundo. Tá? Renda fixa no mundo todo, ações no mundo todo. E isso aconteceu no mês de agosto, setembro e outubro. Tá? Justamente por conta desse repique aqui da inflação. Né? E o que a gente está vendo foi justamente nesse gráfico aqui vermelho, a gente tem a taxa de juros real de 2 anos, que é a taxa pré-fixada líquida da inflação, vê que ela sobe, né? Primeiro, um dado importante, né? A gente conviveu aqui mais de 10 anos com uma taxa de juros real abaixo de 2%, que seria o normal, chegando até um ponto de ser negativa. Tá? Isso é uma distorção da realidade, é algo que não faz muito sentido. É uma taxa de juros real negativa. E aí, ao longo do ano passado, essa taxa foi caminhando para os 2%, que é o normal, e por conta desse movimento recente, chegou a 3%. Tá? Agora, no mês de novembro, a gente já tem esse número atualizado, ela está em 2,55, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre novembro. E a taxa de juros nominal, que é a taxa pré-fixada, sem tirar a inflação, chegando aqui a 5%. Então, é a maior taxa aqui dos últimos 15 anos também. Então, assim, o mercado reagindo a uma condição de uma inflação ainda resiliente nos Estados Unidos. E a sensação, né, era uma sensação bem ruim, porque você não sabia até outubro, até onde ia chegar isso. Para complicar, nos Estados Unidos existe um déficit lá significativo, tá? É um déficit do primário, né? Basicamente o seguinte: o governo americano ele gasta mais do que ele arrecada em impostos, num patamar de 6% do PIB. Tá? É um número extremamente elevado. E quando a gente compara com o Brasil, então, é crítico. Aqui no Brasil, o governo tem uma meta de déficit zero, mas o cenário é um déficit de 1%. E nos Estados Unidos, o déficit é de 6%. Então, assim, é meio estranho a gente ver isso. Tá? Aqui no Brasil, a gente está fazendo, às vezes, contas que a gente fazia para o Brasil, fazendo conta para Estados Unidos. Né? E lá a gente não vê nenhuma discussão endereçada em relação a isso. Como eles vão reduzir esse déficit? Tá? Tem duas formas: ou você corta gasto, ou você aumenta a arrecadação. Basicamente isso. Não existe uma iniciativa de aumentar a arrecadação e nem de cortar gasto. E quando você tem esse déficit, o que o Tesouro tem que fazer? Ele tem que emitir novos títulos, fazer leilões para pagar, para financiar essa dívida, que vai aumentando ao longo do tempo. Então isso ajudou também a levar as taxas de juros a níveis mais altos. Tá? E o que aconteceu agora no fechamento de outubro, na verdade no começo de novembro, foi uma série de coisas, tá? Que geraram uma melhora significativa nos mercados. Primeiro, saiu um dado de inflação melhor do que o esperado. Então o esperado era 0,3, saiu 0,2. Parece pouco, mas pode ser um sinal que a gente chama de inflexão. Né? Segundo dado,
o Tesouro sinalizou que vai reduzir um pouco os leilões, os prazos dos leilões, tentando compatibilizar com a demanda no mercado, tá? E terceiro, dados relacionados à atividade, mostrando que a atividade lá voltou a se desacelerar, né? Então, o mês de novembro foi um mês de alívio em relação a essa dinâmica americana. E nós acreditamos que a gente tende a ter novos capítulos nessa direção de alívio, tá? Talvez o pior já tenha passado, que foi ali no final de outubro. Outro dado importante é a taxa aqui é o nosso cenário de Estados Unidos para o ano que vem. Então, de todos os cenários que existem, tá? Desde o mais positivo, que a gente chama de nirvana, né, que seria atividade ainda forte e desinflação rápida, que isso é muito quase que impossível de acontecer, até o mais pessimista, que a gente chama de hard landing, que seria uma recessão, uma queda muito mais forte da atividade. O nosso cenário aqui é esse de slow landing, na atividade e inflação, que seria a inflação e a atividade desacelerando devagar, tá? Esse é o nosso cenário, que é um cenário que tem menos ruptura e gera menos volatilidade, né, menos incerteza para os mercados. Com isso, nossa expectativa, né, é que a taxa de juros que hoje está em 5,5 lá, ela vai para 5 ano que vem. E aí já começam as discussões. Alguns prevendo que os juros lá começam a cair no primeiro trimestre, outros no último trimestre, que é o nosso cenário. Mas possivelmente o ano que vem o Banco Central dos Estados Unidos vai entrar num processo de discussão, preocupação com a atividade desacelerando, e aí ele fala assim, bom, a inflação já entrou na pista, a atividade está desacelerando, agora já dá para eu reduzir taxa de juros, tá? E isso é muito bom, porque quando os Estados Unidos têm espaço para reduzir taxa de juros, isso é bom para ativos de risco no mundo inteiro, para a bolsa de valores, porque quando o juro é muito alto, e as pessoas acabam indo para renda fixa, tomando decisões de curto prazo. Quando o juro começa a cair, leva as pessoas a passar a investir mais, tomar mais risco, o mercado como um todo. Isso é mais interessante para ativos de risco no geral, tá? Isso explica o que acontece em novembro, tá? China é outro fator importante, né? A China está num processo de desaceleração da sua área de construção civil, do seu ramo, do seu setor de construção civil, e está fazendo isso porque eles já têm uma série de construções feitas, né? Esse setor já entregou muita obra, mas não dá para ficar para sempre com um setor tão aquecido, né? Então eles estão desacelerando propositalmente, levando uma China a ter um crescimento mais sustentável, de melhor qualidade, menos concentrado num setor, porém isso acaba reduzindo as expectativas de crescimento, tá? E a gente chega aqui a projetar para a década que vem um crescimento de 2,5% do PIB. Para mim isso é impressionante, tá? Mas é o que a gente está projetando aqui. E isso leva ao mundo, isso é saudável, porque leva ao mundo com uma demanda mais sustentável. Isso ajuda no preço de minério, de aço, de commodities no geral. E isso veio num bom momento para o mundo nessa batalha contra a inflação, né? E aqui no Brasil, nós temos nosso cenário também de corte de juros, né? Então a gente está projetando aqui 9,5 de Selic para o ano que vem, tá? Que é a inflação, o Banco Central aqui seguindo com os cortes, à medida que a inflação aqui está cedendo, tá? Mas existe cenário mais otimista, que seria a Selic chegando a 7,5 e o mais pessimista chegando a 11. Isso a gente vai viver o tempo todo com essa discussão, tá? Hoje a sensação que a gente tem é que a inflação ela está caindo mais do que o previsto, tá? Então vão voltar as discussões
para cortes mais acelerados na taxa de juros Selic, tá? E aqui o nosso cenário para o ano que vem, para 2025. O número em preto é a expectativa para esse ano, o número em vermelho é a mesma expectativa do mês passado, para vocês terem uma ideia do que mudou. Então, basicamente, a gente está prevendo para 2025, por exemplo, Selic 8,5%. A gente está prevendo que o PIB ano que vem cresce a 1,3%, e em 2025 a 2%, ou seja, a gente também está prevendo uma desaceleração no Brasil o ano que vem. E uma inflação que cai para 3,8% em 2024 e 4% em 2025, tá? Também a gente está prevendo aqui, né, o déficit primário, -1 para esse ano, -0,6 para o ano que vem, -0,4 em 2025. Ou seja, a gente nunca está prevendo déficit zero aqui para o Brasil. A gente acha que esse governo sempre vai buscar ali um déficit, tá? Não é um déficit substancial, como é nos Estados Unidos, mas é um déficit, tá? E isso acaba levando ao aumento da dívida bruta, né? Mas isso é uma dinâmica global. O mundo inteiro vai ter déficits, em geral, em aumento da dívida. A discussão que se faz é o que nós vamos fazer aqui para se destacar positivamente em relação ao mundo. Tá? Então, por isso que é importante o Brasil ter responsabilidade fiscal e buscar o menor custo possível aqui para ter uma dívida que não cresça muito. Tá? E a gente está prevendo que o juro americano, né, ele cai para. Esse ano ele termina em 5,5%, o ano que vem ele vai para 5%. E em 2025 para 3,5%. Tá? Outro comentário importante a gente está prevendo que o juro de 1% ao mês acaba já em dezembro. Tá? Em dezembro tem uma nova reunião do Copom, aqui do Banco Central do Brasil, então a gente abandona o juro de 1% ao mês. Né? E para o ano que vem, a gente tem juros bastante já caindo bem significativamente, né, em 2025 mais ainda. Então, assim, o CDI ele vai ter uma remuneração menor, se esse cenário estiver correto, mas ainda acima da inflação. Então, para quem está olhando só a inflação, o CDI vai ficar acima da inflação por um tempo ainda razoável, tá? Por que não vai cair muito mais, né? Porque o juro nos Estados Unidos ainda vai estar num patamar razoável. Tá? Então, assim, a gente tem uma certa limitação a cortar nosso juro aqui. Né? Agora, para quem tem capacidade de tolerância a correr riscos, né, é justamente nesse momento aqui que é interessante se pensar em tomar mais risco. Porque se for esperar para o juro cair a 8,5% para tomar decisão, isso já está refletindo no preço dos ativos. Tá? Então, o cenário, a importância do cenário é justamente essa, de você poder tomar decisões 2 anos à frente, né, ou 1 ano à frente, tá? O que tem de riscos aqui, tá? Um risco é a economia americana continuar resiliente e isso levar ao Banco Central americano ter que voltar a aumentar a taxa de juros, tá? Isso seria ruim, né? Outro risco também é a crise imobiliária chinesa gerar novas quebras, novas falências. Tá? Isso é sempre um risco que a gente tem que acompanhar. Né? E também tem um terceiro aqui, que é o conflito no Oriente Médio, podendo se estender para regiões produtoras de petróleo e isso gerar um choque de preço. Tá? Agora, o que eu digo para vocês é que sempre vai ter risco. Nunca você vai ter um cenário que não tenha risco. A questão é se esse risco ele é alto ou baixo, tá? Por enquanto, parece que esses riscos estão relativamente controlados, né? E o quanto que isso pode gerar de impacto para a nossa vida. Tá? Então, a conclusão que a gente acaba chegando aqui é que a melhor estratégia é ter uma alocação diversificada. Tá? Ter todos os ativos, né, numa cesta só não parece ser uma decisão ajustada a esse cenário. Então, por exemplo, se você está num perfil 100% CDI, você
você está concentrado numa classe de ativos que é uma só, né? Agora, se você tem baixa tolerância a risco ou baixa capacidade a correr risco, aí nesse caso faz sentido. Tá? Então, eu diria que essas são as principais características, né, para se tomar a decisão. O que é baixa tolerância a risco? Se você não aceita resultados abaixo do CDI, por exemplo, né, 80% do CDI, 70% do CDI, então você tem baixa tolerância. Isso no mês, né, olhando mês a mês, você tem baixa tolerância a risco. Tá? Isso é certo ou errado? Nenhum dos dois. Isso é pessoal. Cada pessoa tem a sua tolerância. Tá? Agora, se, por exemplo, você tem tolerância a resultados abaixo do CDI ou até negativos, você tem uma tolerância maior. Se você está olhando o horizonte você costuma avaliar, se preocupar, né, em horizontes de 12, 24, 36 meses, mais ainda. Tá? E a capacidade tem a ver com o momento da sua vida, muitas vezes. Tá? Então, se você está no começo da sua carreira, você tem alta capacidade de correr risco. Por quê? Você tem muito tempo para recuperar um resultado ruim num determinado ano. Se você está perto da sua aposentadoria, teoricamente você tem menos capacidade. Mas eu gosto muito de olhar horizonte de tempo, expectativa de vida, porque eu acho que a aposentadoria é mais uma etapa do processo da sua vida, né? Você não precisa ser moderado até antes da aposentadoria e depois se vira conservador. Não, sua vida segue, né? Tem muita coisa ainda para viver, tá? Bom, aí falando de mercados, né? Dado tudo isso, a gente está vendo o seguinte, né? Aqui nessa barrinha, a gente está olhando o juro de 2 anos. Basicamente, a gente está olhando 3 variáveis aqui: juro de 2 anos, expectativa de juros de 2 anos, comportamento das moedas contra o dólar e valorização das bolsas em dólares. Tá? Olhando o mundo inteiro aqui. Os países de cima são os países desenvolvidos, nessas barrinhas mais claras, e as barrinhas de baixo aqui são os países emergentes, e o Brasil é a última barrinha, a cinza. A barrinha, por onde trafegou essa variável ao longo do ano. A linha vermelha é o fechamento de outubro e o ponto é o fechamento de novembro. Tá? Então, olhando aqui Estados Unidos já teve uma taxa de juros mais alta até outubro, quase o nível mais alto do ano, e fechou novembro bem mais abaixo. Tá? Por quê? Por conta disso que eu mencionei. Né? Em novembro saíram dados de inflação abaixo da expectativa, visão de que o pior da inflação já passou, que foi só um repique, que a atividade está desacelerando, que normalmente acontece, né, quando você soma todas essas informações, você chega à conclusão que a inflação está caindo mesmo. Porque normalmente, para a inflação cair, a economia precisa desacelerar, né? E isso também se reflete nos outros países, Alemanha, Austrália, Canadá, Reino Unido, né? No caso do Reino Unido, da Inglaterra, é especial porque a Inglaterra vive 3 desafios ligados à inflação e só ela tem esses 3, tá? Um é global, é o que eu mencionei sobre os estímulos durante a pandemia, essa inflação, né? Esse surto inflacionário. O segundo é europeu, né? Por conta da guerra Rússia-Ucrânia, aumentando o custo de energia, tá? E o terceiro é britânico, que é o Brexit. Né? Então, a soma desses 3 fatores, esses 3 eventos são inflacionários. E isso leva a Inglaterra a ter que praticar taxas de juros mais altas ainda do que Estados Unidos, tá? E a Inglaterra é a referência mundial desse modelo, tá? Então, é duro, é triste, né? Mas eles estão adotando o modelo, estão adotando as medidas necessárias, aumentar a taxa de juros para conter a inflação. E o que é curioso é que, no caso da Europa, as preocupações com recessão são até maiores, tá? Hoje já se projeta recessão na Alemanha, tá? Queda no PIB na Alemanha.
Então, assim, o risco de recessão hoje é maior na Europa do que nos Estados Unidos, por exemplo. Na China, lá a situação é diferente, taxa de juros oscilando menos, aí nos emergentes, taxas mais baixas. Tá? E o caso do Brasil, uma das mínimas aqui. Tá? Então, o Brasil e o Chile estão bem adiantados nesse processo. Moedas, as moedas sem uma tendência definida em relação ao dólar nos países envolvidos, e nos emergentes, uma certa valorização contra o dólar, por conta de estar do lado esquerdo, mas existem alguns países que as moedas estão pressionadas, tá? Então, cada um tem um caso. Por exemplo, no caso do Chile, o Chile ele reduziu a taxa de juros de forma muito acelerada, então isso pressionou o peso chileno, tá? Cada país aqui tem a sua história. E no caso das bolsas, mas existe uma tendência de desvalorização do dólar a médio prazo, dado que ele se valorizou muito nos últimos anos, tá? E nas bolsas, as bolsas voltaram a se valorizar no geral, tá? Com exceção da China e do Reino Unido, tá? Mas no geral as bolsas se valorizando, com o Brasil tendo uma das melhores bolsas no ano aí. Por conta do mês de novembro. No mês de novembro, o retorno do Ibovespa foi de 12%. Basicamente 80% do resultado do ano inteiro, só no mês de novembro. Tá? Aqui é o retorno dos principais índices, tá? E aí a gente compara o CDI, né? O CDI 12%, e os índices já tendo resultados acima do CDI, os índices de renda fixa, tá? A gente mostra também a curva de juros, tá? Prevendo aqui já juros de 9,5 para o ano que vem, que é o nosso cenário, tá? E o juro real aqui em torno de 5,5, 5,8, tá? Então, assim, é um cenário de juros mais baixos à frente mesmo. E aqui a gente mostra uma análise que a gente fez sobre o risco da renda fixa. Que a gente percebeu que nos meses de agosto, setembro e outubro, os fundos de investimento que têm risco de renda fixa tiveram resultado abaixo do CDI. E muitos participantes questionaram. Tá? Isso aqui não é um caso específico da Enerprev, é mercado, visão geral brasileiro. Tá? E aí a gente fez uma série de reflexões aqui. Tá? A primeira delas a gente analisou o resultado de um portfólio com risco de renda fixa em janelas de tempo diferentes. Em janelas de até 6 meses, 60% dos resultados estão acima do CDI. Quando você olha janelas de prazo maior, 24 meses, que são 2 anos, 36 meses, 3 anos, 60 meses, que são 5 anos, você tem uma dominância, né? Você tem resultados acima do CDI, mais resultados acima do CDI. Que conclusão que a gente chega? Que analisar uma estratégia de risco de renda fixa em janelas de até 6 meses não gera conclusões significativas. É igual jogar moeda, cara ou coroa. Quando você olha janelas mais longas, você sim pode ter uma conclusão sobre se o risco de renda fixa vale a pena ou não. A outra coisa, a gente mediu qual foi o resultado de um portfólio 50% para fixado, 50% atrelado à inflação, em períodos de corte de juros. A gente colocou 5 períodos aqui e o atual. O que a gente percebe? Em todos os ciclos, o resultado foi acima do CDI. Tá? Ou seja, quando a taxa de juros cai, ter risco de renda fixa faz sentido. Tá? Costuma gerar bons resultados. E a gente também mediu em cada período do ciclo esse resultado. A gente dividiu em 4 partes. Que conclusão a gente chegou? Que normalmente na primeira e na segunda fase do ciclo, você tem 30% dos resultados. E na terceira e na quarta fase, ou seja, na segunda metade do ciclo de corte de juros, você tem 70% dos resultados. O que a gente quer dizer com isso? Que o melhor ainda está por vir em termos de resultado de risco de renda fixa nesse ciclo de juros. E pela nossa métrica aqui, a gente está entrando na segunda metade do ciclo brasileiro. O nosso ciclo a gente mede desde quando o juro para de subir, que foi o ano passado, até quando ele para de cair, que deve ser mais ou menos no ano que vem. Então, o resultado de agosto, setembro, outubro é muito pouco tempo para se avaliar essa estratégia desse ciclo todo. E
a gente está levando em consideração os ciclos anteriores. Por enquanto, nada nos leva a acreditar que esse ciclo será diferente dos anteriores. Tá? Outra coisa é, essa volatilidade que a gente viveu em agosto, setembro, outubro, ocorreu nos ciclos anteriores. Cada ciclo tem sua história. Por exemplo, teve greve dos caminhoneiros, né? Teve aperto de juros nos Estados Unidos. Cada ciclo tem algum período de estresse e quem manteve a estratégia se deu bem, tá? Então, nossa mensagem é: vale a pena ter risco de renda fixa, desde que você tenha tolerância, né? Porque a gente está em pleno ciclo de corte de juros no Brasil. E os ciclos mundiais tendem a se sincronizar a partir do momento que a inflação nos países desenvolvidos começa de novo a entrar na pista. Tá? Olhando renda variável, a gente está olhando aqui o preço da Bolsa Brasileira atualizado, né? Aqui está até aqui não é fechamento do mês de outubro, não está o mês de novembro, mas não mudou muito. O gráfico da esquerda é a relação preço-lucro da bolsa. Quanto mais barato, quanto mais para baixo, mais barato está a bolsa, mais atrativa. A gente está no nível aqui próximo da pandemia. A bolsa está barata. A gente está tirando Vale e Petro porque distorce muito a métrica. Então, assim, olhando a nossa bolsa, ela está bastante interessante em termos de preço, mesmo com essa valorização de novembro. E olhando também o retorno potencial, que a gente chama de prêmio de risco, também atrativo. Quanto mais alto esse nível, melhor. Que conclusão a gente chega? Vale a pena ter exposição em renda variável. Ficar zerado em bolsa parece uma decisão muito radical para esse nível de preço. Tá? E a gente mediu também a performance do Ibovespa em ciclos de corte de juros, e normalmente o Ibovespa tem um retorno de 64% em média nos 2 anos depois que o juro começa a cair. Tá? Teve anos piores, valorizando 20%, teve anos melhores, valorizando 93%, mas normalmente tem esse comportamento. Outra coisa que a gente mediu também foi o retorno de um portfólio investido em renda variável, e a gente mediu em janelas de tempos diferentes. Mesma coisa na renda fixa. Então, janelas de um dia, um mês, e você tem 58% dos resultados positivos. Né? Como você vai aumentando o tempo, a partir de 10 anos, você tem 100% dos retornos positivos. Então, zerar a exposição em bolsa é uma decisão que não parece ser adequada, mesmo para a bolsa brasileira. Tá? Aqui a visão consolidada para cada uma das classes de ativos. E para pensar aqui fora da caixa, eu trouxe uma análise do Banco Central da Inglaterra desde 1300. Eles mediram o histórico da taxa de juros sobre a ótica deles, né? E qual é a conclusão que eles chegam? Né? Que a taxa de juros vem caindo nos últimos 800 anos, pelo menos. Né? Isso é uma tendência secular, mundial, e não é uma questão local. Assim, essa história do Brasil reduzir taxa de juros, essa nossa tentativa de fazer isso, já acontece há muitos anos, é uma tendência mundial. Tá? Na verdade, o Brasil está buscando se ajustar a uma tendência mundial. A gente tem pares aqui na região da América Latina que já fizeram isso, já conseguiram isso há algum tempo, o caso do Chile. Tá? O Chile conviveu com taxas de juros baixas, convive, né, há muito mais tempo do que a gente. E já colheu os frutos disso. A questão de reduzir taxa de juros é global e todo mundo quer fazer isso. Fato. A diferença que existe entre os governos é o que se faz para conseguir isso. Tá? Então, quanto maior for a responsabilidade fiscal, regime de câmbio, taxa de câmbio com taxas flutuantes, né? Se não ter controle de taxa de câmbio, né? Controle de inflação. Né? Então, tudo isso tende a levar a taxa de juros menores. Tá? Por que o fiscal é importante? Se você gasta mais do que você arrecada, naturalmente o risco de emprestar para você é maior.
Então, isso aumenta o seu risco. Se aumenta o seu risco, aumenta a taxa de juros que o investidor vai querer cobrar para te emprestar dinheiro. É natural isso, tá? E por que essa taxa de juros vem caindo ao longo da história, né? 2 motivos principais, um outro estudo também no Banco Central da Inglaterra. Motivo 1, aumento da produtividade, né? Então, aumento da produtividade permite com que as pessoas tenham acesso a produtos, a bens e produtos e serviços que não tinham antes, né? Isso acaba reduzindo taxa de juros. E o segundo, que é o assunto da nossa live, longevidade. O aumento da longevidade muda os padrões de comportamento, de consumo, de gastos das pessoas e de poupança normalmente, tá? Então, isso também acaba impactando na taxa de juros, tá? E é isso. Termino aqui com uma visão do que é a Bradesco Asset, tá? Que é a empresa do Grupo Bradesco que faz gestão de recursos dos clientes do Grupo Bradesco, dentre eles vocês. Nós, mais da metade dos nossos recursos está ligado a plano de previdência, tá? Então, para nós é muito importante esse tipo de investidor, que normalmente são investidores com horizonte de longo prazo, com alto rigor de exigência, e é fantástico para nós ter esse tipo de cliente, tá? E até deixo aqui um recadinho das nossas redes sociais, onde tem bastante conteúdo gratuito e de boa qualidade sobre investimentos. Obrigado, Cris. Obrigado mesmo, sim. Excelente sua apresentação, mais uma Obrigado. vez. Contribui sempre muito para o pessoal tomar as decisões. A gente precisa voltar, então, agora para a apresentação da Enerprev, né? Vou parar de compartilhar aqui. Vou dar alguns recadinhos antes de continuar. O campo de perguntas e respostas está lá disponível para quem quiser mandar a pergunta. A gente está com pouquíssimo índice de pergunta. Não sei se esclarecemos tudo ou se realmente o pessoal está um pouco receoso, mas pode mandar que a gente vai responder. Vou falar um pouquinho aqui das características de cada perfil, atrelando aqui então um pouco com o que o Cristiano falou. Ele falou de mercado, de renda fixa, de renda variável. A Enerprev tem 3 perfis, tanto no plano energias como no plano Celsius 2, né, no plano 2. O FIX, onde 100% dos recursos estão aplicados, investidos em renda fixa. O Mix 15, ele tem 85% do patrimônio aplicado no mesmo investimento que tem o recurso do FIX, só que 15% está em ações, em renda variável, e se a gente entender que for pertinente, tem ali algumas outras parcelas que cabem nesses investimentos de maior risco, né? Então a gente está falando aqui talvez de exterior, mas hoje não temos, tá? Mas podemos, mas é basicamente renda variável exterior 15%. E o 30%, ele é exatamente a mesma coisa do FIX, com proporções distintas. Então, 70% está aplicado no mesmo investimento que o perfil FIX e 30% no mesmo investimento que os 15 do perfil Mix 15. Então, em renda variável, exterior e algum outro ativo de risco que a política de investimento nos permita. Poderia aqui dizer a quem se destina, mas o Cristiano já falou, não tem uma regra correta, é a sua percepção de que eu vou colocar meu dinheiro no 30, porque a bolsa subiu 12. Tá, mas você tem que entender se você acredita que a bolsa vai subir mais do que a renda fixa para frente, e se ela não subir, se ela vier a cair, se você tem esse apetite de risco, esse estômago para aguentar essa queda, né? A mesma coisa é o cara que vai por perfil fixo, e se a bolsa está indo bem, fala, putz, devia ter ido, tal, então ele joga com o passado, com o que aconteceu no mês passado, ou com o que está acontecendo agora, e não com o que eles têm ali alguma expectativa de futuro, que ele tem perfil e característica de aguentar o que vai acontecer. Próximo slide, por favor. Então, a gente sempre traz aqui os pontos de reflexão que avalia a sua tolerância para risco. Ela é sua, né? Mas o meu amigo, a gente sempre fala o pessoal toma muita conversa, vocês conversam entre vocês
e tomam decisões com base no que o amigo falou. O amigo tem uma tolerância a risco, ele tem uma posição patrimonial que talvez não seja sua, ele tem investimentos fora da Enerprev, ele tem casa própria quitada, recebe aluguel, enfim, e você ainda está pagando parcela, ou paga aluguel, enfim. Então, assim, a composição, se você é aposentado, por exemplo, o percentual que a Enerprev representa da sua receita mensal talvez não seja o mesmo dele, né? Você depende muito mais da Enerprev do que ele, então você faz saques maiores. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que a gente coloca aqui, a sua opção deve refletir as suas características e o seu momento de vida. Não se baseie na escolha de outras pessoas. Não haja por impulso, a bolsa subiu, vou ir para o 30. Não, não é assim, né? Lembra que esse é um investimento de longo prazo e que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para o Magalhães, meu xará, que vai falar aí de como é que vocês, caso queiram, caso precisem, entendam que é o correto alterar o seu perfil, sair do perfil atual e ir para um novo perfil, seja indo do 30 para o 15, do 15 para o fixo, do 30 para o fixo, ou o contrário, né, do fixo para o 15, do fixo para o 30, do 15 para o 30. Como é que você operacionaliza isso? Qual que é o período de campanha? A partir de quando essa sua opção que você fizer agora vai passar a valer? Então, eu passo a palavra aí para o Magalhães e volto depois do Magalhães com o Leonardo para responder as perguntas que vocês mandaram, tá bom? Cris, de novo, obrigado. Se quiser nos deixar, fica à vontade. A gente vai seguir agora aqui com a parte, tá bom? Um abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia a todos e todas. Agradecer mais uma vez aí o Cristiano. Com certeza ele deu vários insights aí, vai me ajudar bastante aí na minha tomada de decisão também. Obrigado, Cristiano, obrigado, Guimarães. Bom, pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho aqui rapidamente sobre os procedimentos o passo a passo para você fazer a sua opção de perfil de investimento via site de participante ou mobile, tá? Inicialmente, é importante frisar que o período de opção foi a partir do dia 1º agora, de dezembro, e se dará até o dia 17 de dezembro, né? Então, nós temos aí 2 semanas aí praticamente livres para a gente poder fazer nossas pesquisas, estudar sobre os perfis, enfim, e ter a melhor tomada de decisão, tá? Essa opção ela vai ter vigência a partir de janeiro de 2024, então a campanha sendo agora em dezembro, ela vigora a partir do dia 1º de janeiro, tá? Os participantes que são elegíveis a realizar a opção de alteração do perfil são os participantes ativos, autopatrocinados, os que estão em benefício proporcional diferidos, os BPDs, e os assistidos que recebem renda financeira nos planos Energias e planos Excelsus 2, tá? Renda financeira, exceto os planos, as pessoas que recebem renda vitalícia, elas não são elegíveis a fazer opção porque não tem um perfil de investimento, tá? Seguindo aqui agora com o passo a passo, só para frisar aqui mais um ponto, essa opção pode ser feita através do site do participante ou mobile, tá? Que eu vou frisar um pouquinho mais à frente, tá? Se você tiver com o seu celular e quiser acompanhar esse material de apresentação ao qual eu vou passar, esse passo a passo, aponte aí a tela do celular, a câmera do celular para esse QR Code, que você vai acessar exatamente o nosso guia de alteração de perfil e vai acompanhar, tem os links de acesso, então, para todo esse material que vai ser apresentado na sequência, tá ok? Também está disponível no site do participante, tá? Inicialmente, você que acessar o site do participante e não tiver o primeiro acesso, não tiver realizado o seu primeiro acesso ao nosso novo portal, também você poderá acessar através dessa plataforma, né? Você poderá ter um passo a passo, né? Justamente para te explicar
todo o procedimento de como você gera a senha do participante, como que você consegue, de fato, ter esse acesso tanto ao site do participante quanto ao mobile nessa nova área restrita. Aqueles que já têm senha, já têm acesso, já estão acostumados com essa nossa ferramenta, é simples, acessar o site do participante aí, o www.enerprev.com.br, tá? E lá vai ter um botãozinho, um flagzinho chamado site do participante, ao qual facilmente vocês vão conseguir seguir adiante, tá? Seguindo para o próximo slide, inclusive sobre esse primeiro acesso, se vocês quiserem ter também todo o material exclusivo aí de explicativo sobre esse esse acesso da área restrito, também aponte aqui, esse material está disponível lá no site e também pode ser acessado aqui através desse QR Code. Além disso, se você também quiser, através dos nosso serviço de autoatendimento, né, via WhatsApp, se você acessar lá nos menus o acesso à área restrita do site, também vai obter todo esse material aí de primeiro acesso, que vai te auxiliar, mais uma vez, nessa geração de senha e no seu acesso ao site do participante e mobile, tá bom? Agora, seguindo justamente sobre o passo a passo da campanha, quando você conseguir fazer esse acesso, né, vai vir uma tela de homepage onde tem vários menus explicativos com todos os itens de acesso às informações do seu plano de benefícios, tá? Entre eles vai ter um menu lá chamado campanhas, tá? E ao clicar nele vai abrir um combo onde vai ter escrito lá alteração de perfil de investimento, né? Que é justamente a campanha ao qual está sendo apresentada, tá? A você. Além disso, também tem um acesso rápido, tá? Então, se você achar mais prático também, vai ter um botãozinho abaixo, né? Também escrito alteração de perfil de investimento, ao qual você poderá clicar e também vai seguir esse mesmo passo a passo, tá? Ao clicar no menu alteração de perfil de investimento, ele vai te mostrar inicialmente qual o perfil de investimento ao qual você pertence atualmente, tá? Então, à sua esquerda vai indicar exatamente qual esse perfil, vai indicar, também vai ter todo um descritivo explicando qual percentual é em renda variável, qual percentual ele vai ser aplicado em renda fixa, né, do seu atual perfil. E do lado direito tem alguns links e um descritivo explicando sobre os materiais que tem disponíveis no site da Enerprev, enfim, no site do participante, com o regulamento do perfil de investimento, políticas de investimento, entre outros materiais que são extremamente essenciais para a sua tomada de decisão, tá? Seguindo com o botão, clicando no botão próximo, ele vai te indicar um questionário de perfil de investidor, tá? Esse questionário é basicamente para te auxiliar na sua tomada de decisão. São 8 perguntas muito objetivas, tá? Para onde ele vai te indicar, te dar uma sugestão ao final dessas 8 perguntas. Dentro desse questionário, ele vai meio que adequar ao perfil mais adequado às suas respostas, tá? Então, como eu disse, são perguntas muito objetivas, bem simples de responder e que só vai te ajudar na sua tomada de decisão, tá? Ao término das respostas do questionário, ele vai te indicar as 3 opções de perfis, né? Ele vai mostrar os 3 quadros lá com os perfis Fix, Mix 15 e Mix 30. Ele vai mostrar qual o seu perfil de investimento atual, né? Vigente. Vai te mostrar o perfil sugerido com base no questionário, né? Das respostas
as quais eu comentei, e vai ter a outra opção de perfil. As 3 opções de perfis, elas vão estar disponíveis e vai ter esse detalhamento, né, toda essa indicação, justamente a sua escolha, tá? Independente se ao questionário ele te indicou, por exemplo, você está no seu perfil Mix 15 e ele te indicou o perfil Mix 30, se você não... Essa opção ela não é obrigatória, você pode, se assim desejar, permanecer no seu perfil ou ir por perfil fixo, tá? Ele só é uma sugestão com base no que o seu questionário, que inclusive pode ser respondido mais de uma vez, caso assim deseje, tá? Ao efetivar a sua opção, né, a opção da sua escolha, ele vai para um quadro para confirmar de fato essa sua opção. Então ele vai colocar lado a lado o perfil atual versus o perfil da sua opção de investimento, tá? Então, ele novamente vai vir com todo o descritivo do que vai ser aplicado de recurso em renda variável e renda fixa, quais são os percentuais, tá? E basicamente é nesse momento que você confirma se você vai seguir adiante ou vai voltar e fazer uma outra escolha, tá? Mas seguindo adiante, você confirmando a sua opção, ele automaticamente, o sistema ele vai gerar um protocolo, tá? De serviço. Esse protocolo, ele é um protocolo ao qual você vai poder fazer o acompanhamento do seu atendimento através das nossas plataformas. Você pode anotar na hora ou, se não der para anotar, esse protocolo ele fica disponibilizado num sininho, né, bem acima da tela do site do participante, e ele fica lá de forma permanente, tá? A partir do momento que você faz essa opção ela já vem automaticamente para os sistemas operacionais da Enerprev, tá? E aí, seguindo adiante, após a anotação do seu protocolo de serviço, você deverá clicar no botão termo de opção para baixar basicamente um documento de formalização dessa sua opção de perfil de investimento, tá? Lá ele vai ter os seus dados também individuais, vai ter lá qual era o perfil antigo e vai ter exatamente qual é a opção, um flagzinho nesse documento com a sua opção efetivada. Automaticamente, ao clicar no termo de opção, você vai receber um e-mail automático, né, que vai ser apresentado no próximo slide. Esse e-mail automático, ele é para confirmar também a sua opção de perfil. Ele vai ter algumas orientações, onde, por ser um e-mail automático, ele não deve ser respondido, mas vai ter a indicação, novamente, de qual perfil você fez, qual perfil de escolha foi efetivada, né, no sistema do site do participante, e, basicamente, qual a data de vigência dessa alteração, tá? Novamente, esse e-mail ele não deve ser respondido, porque é basicamente um e-mail apenas informativo de confirmação da sua opção, tá ok? E caso, dentro desse período de campanha, de 1 a 17 de dezembro, mesmo que você não tenha, de repente tenha se arrependido, enfim, as dicas do Cristiano, se você já fez aí alguns dias aí a opção de perfil, e com as dicas do Cristiano acabou expandindo um pouco mais o seu conhecimento sobre o cenário, a qualquer momento, dentro desse período de campanha, você pode fazer essa sua reopção. Ou cancelar, né, em definitivo, a opção que foi feita, ou fazer a reopção da alteração de perfil, seguindo todo aquele passo a passo ao qual nós apresentamos, tá? É muito simples também, esse botão ele vai ficar o tempo todo disponível, porque quando você efetiva a sua opção, ele vai ficar o quadrinho do perfil antigo com o perfil novo, e esse botão de cancelamento para ou cancelar em definitivo, ou seguir com uma nova opção, uma nova opção de perfil de investimento, tá ok? E por último, gente, sobre o passo a passo,
A partir agora dessa campanha, a novidade que nós trazemos é que essa campanha agora ela está disponível também no nosso aplicativo mobile. Então, também aponte a câmera do celular, tanto na Play Store quanto na Apple Store, você consegue baixar esse aplicativo chamado Enerprev Mobile, né? Ou aponte a câmera do celular aqui e baixe o seu aplicativo, onde você também consegue fazer esse mesmo passo a passo de forma muito ágil, muito prática, e além disso consegue consultar diversas outras informações referente ao seu plano de benefício. Lembrando, só uma dica, sempre que precisarem acessar o termo de opção, esse termo de opção que é o documento de formalização, caso você deseje, ele tem que ser baixado diretamente no site do participante. No aplicativo do mobile, ele ainda não está disponível, né, apenas o documento de formalização, tá ok? E, assim, só para não passar em branco, acho importante reforçar com vocês que caso queiram obter informações relacionadas a histórico de rentabilidades, comparativos de indicadores econômicos do mercado, comparar a rentabilidade da Enerprev, dos planos de benefício e dos perfis com CDI, com índice Ibovespa, entre outros indicadores, também tem disponível tanto no site do participante quanto no aplicativo mobile, no menu rentabilidade, que também, além de mostrar esse gráfico de benchmark, ele também te disponibiliza todo o histórico, no próximo slide, de percentuais de rentabilidade, né, indicando tanto o acumulado anual quanto dos últimos 12 meses, enfim, todo o histórico de rentabilidade dos perfis e o seu comparativo, ele também está disponível no site do participante, tá? E além disso, caso você queira acompanhar o seu saldo, enfim, entre outras informações de cadastro, se o seu cadastro estiver atualizado, também tem disponível no site do participante e no mobile também nos menus. Então, eu oriento que naveguem, explorem todo o conteúdo, todas essas ferramentas, que todo esse material, todas essas informações só vai lhe auxiliar na sua tomada de decisão. Tá? E mais uma vez aqui eu queria reforçar que caso tenham qualquer dúvida, precisem de qualquer auxílio, contem aqui com o nosso time de atendimento, aqui nosso time, tanto pelo canal, tanto pelo site da Enerprev, quanto pelo telefone, ou principalmente pelo nosso WhatsApp. E caso queira especificamente obter informações sobre alteração de perfil, a campanha de perfil de investimento, digite a hashtag campanha de perfil, e que automaticamente ele indicará os menus disponíveis relacionados e todo esse material, inclusive a live aqui está sendo apresentada, que vai novamente vai auxiliá-los na sua tomada de decisão, tá ok? Acho que é isso, né, em relação ao nosso passo a passo, e nesse momento eu passo a palavra para o Leonardo, tá? Obrigado a todos. Bom dia a todos e a todas. A gente vai iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas, para esclarecer as dúvidas, mas eu vou começar aqui só aproveitando aqui a própria apresentação do Anderson Magalhães, pelo qual eu parabenizo. Excelente apresentação, Anderson. Os Andersons, né? Fizeram excelentes apresentações. E aproveitar aqui as suas explicações, Magalhães, porque nós tivemos duas perguntas exatamente sobre esse último ponto que você mencionou, que é a divulgação das rentabilidades e o comparativo das rentabilidades entre os perfis. Então, a gente poder aqui, antes de passar a palavra para o Anderson, só queria reforçar esse ponto, né, que no site do participante, lá no menu rentabilidade, qualquer colaborador aí, participante elegível aos perfis, podem acompanhar esse histórico de rentabilidade, né, desde 2018.
Eu só gostaria de ressalvar isso. Por que 2018 para cá? Porque foi em 2018 que se iniciou a oferta dos perfis de investimento nos planos Energias do Brasil e Excelsius 2. Tá? Então, nesse local, né, da rentabilidade, eles vão poder ver o comparativo das rentabilidades entre os 3 perfis, além daquilo que você mencionou, Anderson, dos comparativos com os demais indicadores aí do cenário do mercado financeiro, ok? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para o Anderson Guimarães, tá? Anderson, como podemos ter acesso à consulta aos ativos que fazem parte da carteira de 15 e 30, dos perfis 15 e 30? Que tipos de ativos são utilizados para alocar? Bom, vamos lá. Vou sempre fazer uma ressalva que eu faço em toda live de perfil de investimento, que é, pelo estatuto da Enerprev, a diretoria executiva da Enerprev não aloca, né, não investe dinheiro diretamente. Ela é vedada. Então, o que isso quer dizer? Eu, Anderson Guimarães, diretor de investimentos da Enerprev, não vou numa corretora e compro uma ação, ou compro uma debênture, ou compro cota de um fundo. A gente faz uma seleção de gestor, contrata um gestor e dá para ele um mandato. Então, por exemplo, o Bradesco tem um fundo de renda fixa conosco, né? O banco que o Cristiano trabalha, ele tem uma parte do patrimônio alocado com ele, e ele recebe um mandato. O que isso quer dizer? Olha, eu quero papéis com essas características, com esse grau de risco, tudo isso é um contrato, ele não pode fazer nada diferente disso. E com base nisso, eu espero que você me dê este retorno, né, ou algo próximo a uma referência, um benchmark. E nós mensalmente realizamos reuniões com esses bancos todos, onde a gente analisa como foi o desempenho do mês, qual foi a estratégia que ele utilizou, qual é a que ele vai utilizar lá para frente, se teve algum desvio, o que deu errado, o que ele vai fazer para consertar. Então, a gente tem reunião com todos os bancos, todos os meses, para analisar. Mas eu não posso chegar para ele e falar assim, não, compra a ação da Vale e não compra a ação da Petro. Eu não faço isso, tá? Eu não posso fazer isso. Pelo estatuto da Enerprev, nunca nenhum diretor, desde que a Enerprev foi criada em 2006, tem essa autonomia de fazer. Então, o que eu posso fazer é tirar dinheiro dele e colocar em outro banco, porque ele não vem apresentando o resultado e a gente já fez isso, inclusive esse ano com o fundo de crédito, com outro banco, não com o Bradesco. Outra coisa que a gente tem é que eu tenho outros fundos de mesma estratégia. Então, todo o dinheiro de renda fixa está com o Bradesco? Não. Tenho dinheiro com outras assets. Então, a gente pulveriza para não ter todos os ovos na mesma cesta. Tá? Voltando à pergunta aqui, como podemos fazer? Quais são os ativos? Então, assim, eu tenho fundos de renda fixa, fundos de renda variável, fundos multimercado, enfim, eu tenho todos os fundos. Onde ele pode ver os ativos? Ele pode ver este fundo no nosso relatório gerencial que a gente divulga no site todo mês. Tem lá quais são os fundos que a gente compra. Agora, se eu dou um dinheiro para o Bradesco administrar, e lá dentro ele compra cotas de outro fundo, né? Então, assim, a gente não vai conseguir te dar isso de primeiro nível, mas isso está aberto na CVM, na Ambima, numa série de lugares. Eu, periodicamente, também distribuo e divulgo um relatório que chama Demonstrativo de Investimentos. Ali eu tenho onde está cada real seu, só que você não vai conseguir ver isso por gestor. Então, assim, você vai ver lá que eu tenho a ação da Petro, mas se aquilo está no BNP, no Itaú, no Bradesco, na Sul América, enfim, mas está dizendo onde está cada centavo da Enerprev você tem no demonstrativo de investimentos. Então, se você quer detalhar ativo por ativo, fundo por fundo, sugiro você ir na CVM e ver o que tem em cada fundo, e se lá dentro tem outro fundo, você vai se aprofundando. Se você quer ver a Enerprev como consolidado, vai no demonstrativo de investimentos. Tem lá, fundo de pensão, ele tem uma transparência muito grande, isso está no nosso site mensalmente. Tá? Próxima, Léo. Qual o tempo de resposta utilizado para realocar os ativos quando ocorre desvio das metas da carteira? Então, como eu já coloquei aqui na resposta passada, a gente faz reunião com o banco mensal. A gente cobra resultado deles, às vezes até antes de mensal, porque a gente olha isso quase que diariamente. Tá? Temos relatórios diários aqui que a gente não divulga, não faz sentido ter 300 ou 252 relatórios divulgados no site, mas a área de investimentos analisa isso diariamente. Se a gente sente a necessidade de fazer uma reunião além da mensal, a gente liga para o gestor e faz um call mensal também. E vai entendendo, tipo,
que deu errado, por que deu errado, o que você está fazendo para consertar. E você dá ali um período que a gente entenda, porque não é uma regra, se ele, como todo mundo que trabalha com isso sabe, investimento sempre é de longo prazo. Então, agora, se o cara dá 1, 2, 3, 4 meses, estratégia errada, e quão errado é também, né? Tinha que ter dado 1%, ele deu 0,98%. Tá, mas quando ele dá um 0,2%, também ninguém pede para expulsar o cara. Então, temos aqui um certo bom senso, nós nos reunimos, apresentamos alguma solução para o conselho, mas então não tem um tempo, não tem uma receita de bolo, mas saiba que isso é analisado no mínimo semanalmente, tá? Assim, de forma global. Quando o gestor não está indo tão bem, a gente começa a olhar ele quase que diariamente. Alguns gestores, a bolsa está volátil, a gente olha para os gestores de bolsa diariamente. O renda fixa está um pouco mais estável, a gente olha semanalmente ou 2 vezes por semana e tal. Mas isso é olhado constantemente. Considerando que a economia sempre passa por ciclos, a Enerprev poderia abrir janela, excepcionalmente, para a possibilidade de mudança de perfil quando a economia passar por crise ou por fase de alto crescimento? A gente fez isso uma única vez no começo da pandemia, em maio. Então, assim, quando há um evento de crise que a gente considera grave, a gente vai até o Conselho Deliberativo, lembrando que a diretoria, neste caso, precisa do Conselho Deliberativo, e propõe uma abertura para uma campanha de perfil excepcional. Mas eu também queria deixar aqui tranquilo que na política de investimentos da Enerprev a gente tem bandas, né, de variação. Então, assim, a bolsa está caindo, eu não preciso, e eu tenho que ter 30% do meu patrimônio. Então, assim, eu tinha 100 mil, 30 mil em renda variável e 70 mil em renda fixa. A bolsa caiu 50%. Meu patrimônio agora ele é de 85, porque meus 30 virou 15, caiu metade, e 15 não é mais 30% de 85. Eu precisaria ficar colocando mais dinheiro. Então, a gente tem uma banda de segurança exatamente para evitar obrigar que a gente faça esse tipo de movimento, que é ficar comprando ação quando ela está caindo muito, né? E depois ter que ficar vendendo quando ela está recuperando. Não é essa a bolsa, ela faz movimentos, mas ela faz movimentos que não é de 30, 40, 50% no mês. Então, a gente tem uma banda de variação que protege para esse tipo de situação, que não me obriga a ficar injetando dinheiro no negócio que está derretendo e ficar vendendo o negócio que está dando certo. Então, mas em momentos de crise a gente sempre leva, ou já levou, isso já aconteceu, isso é mapeado e monitorado também. Próximo. Sempre ouço a Enerprev dizer, em caso de mudança constante do perfil de investimento, você assume a perda. O que isso realmente quer dizer? Literalmente o que está escrito na pergunta. O que acontece? Imagina que a bolsa ela está em 126 mil pontos. Então, imagina que você está comprando um carro que custa 126 mil. Aí, como o carro subiu para 126 mil, você vai lá e compra o carro. Você colocou 126 mil ali. Aí a bolsa caiu para 100 mil. Aí você vai lá e vende. Se você compra a 126 e vende a 100 mil, você está perdendo 26 mil para cada carro que você comprar, na proporção da quantidade de dinheiro que você coloca. Então, assim, às vezes as pessoas vão para um perfil mais agressivo e vão para um perfil mais moderado no movimento inverso do ativo de risco ou até mesmo do ativo de renda fixa. Então, assim, na hora que o negócio está super crescendo, todo mundo vai comprar o que está, às vezes, caro, porque aí ele faz um movimento de recuperar e cai, aí você perdeu o dinheiro, vai lá e vende. Você não espera ele recuperar. Então, se você é o cara que, ao contrário do que todo mundo diz, fica tradando, vamos dizer assim, se eu posso usar essa palavra, a cada 6 meses, e na hora que a bolsa sobe, você vai para o perfil, né? Você espera ela subir para ir para o perfil 30, por exemplo. E na hora que a bolsa cai, você sai correndo do perfil 30 para o fixo. Se você fizer uma análise do seu patrimônio ao longo do tempo, os nossos perfis não retornos, que a gente sempre considera aqui, às vezes, 3 anos, 4 anos, sempre olha com periodicidades longas, mas você não surfou nessa onda porque você ficou migrando entre perfis. Então, na hora que o perfil mais agressivo estava caro, você comprou, então você não surfou nessa onda desse movimento de valorização dele, saiu, e aí na hora que ele caiu, você saiu.
e aí você também não esperou ele voltar lá para cima. Então, esses movimentos de campanha de perfil constantes, ele pode, não estou dizendo que ele vá, mas ele pode, você pode estar na outra ponta, né? Você é um cara que treina muito bem, na hora que a bolsa está barata, você vai lá e compra, na hora que ela sobe, você vende, casa com o período de campanha, e aí você espera ela cair de novo e migra para o 30 e vai treinando. Você pode ter também, mas assim, é que às vezes o cara fala assim, mas o meu patrimônio não cresceu na proporção dos seus perfis, porque você ficou migrando de perfil e pegou a baixa de cada um dos perfis. É isso que quer dizer isso. Anderson, complementarmente, apenas um destaque para os participantes. Nós tivemos algumas perguntas aqui que necessariamente não são relacionadas ao assunto perfil de investimento. Então, para isso, a gente disponibiliza os nossos canais de atendimento e nos comprometemos a responder todas que porventura cheguem, tá? E adicionalmente, eu só gostaria de relembrar, né, que existem alguns detalhamentos, né, relacionados aí à demonstração das rentabilidades, a composição aí de cada um dos perfis nos relatórios gerenciais que mensalmente são disponibilizados aos nossos participantes e podem ser acessados através do nosso site, né? Além disso, nós também temos a publicação anual do nosso relatório anual de informações, que constam várias informações sobre a gestão dos planos. Entre elas, por exemplo, a quantidade de participantes da Enerprev, ativos, participantes aposentados e assistidos, enfim. Essas informações estão lá disponíveis em nosso site, né? Nós deixamos lá disponibilizado essas informações. E relembrando também que semestralmente nós divulgamos, Anderson, aquele demonstrativo de investimentos, com também uma abertura detalhada dos ativos. Então, eu gostaria de convidar os nossos participantes, tá, para poder acessar o nosso site www.enerprev.com.br. Na aba de investimentos, eles poderão conhecer aí algumas informações complementares que são disponibilizadas aí pela Enerprev. Alguns mensalmente, outras semestralmente, além do relatório anual de informações, que é anualmente. Então, Anderson, eu passo a palavra para você finalizar e desejo a todos e a todas uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Bom, se não temos mais perguntas, queria agradecer a atenção de todos, mais uma vez, pedir para que vocês façam, se for fazer alteração de perfil consciente, analise, veja a sua realidade, a sua informação, seu perfil, as suas características, seu patrimônio, quanto a Enerprev representa do seu patrimônio, faça bastante consciente. Se precisar de alguma outra pergunta, aí pode mandar para o canal de atendimento que a gente responda. Como o Léo disse, talvez as perguntas ali não necessariamente tenha relação com o tema da live, né, que é a alteração de perfil, ou de alguma informação que está lá no site, então, mas mande a sua pergunta que a gente analisa ela aqui e responde, tá bom? Obrigado, bom dia a todos, boa semana e até a próxima.